Mãe, guarda significa responsabilidade. Mas que tipo de responsabilidade? Responsabilidade para com o filho, com os assuntos do filho. Quando você vivia no contexto de relacionamento com o pai do seu filho, vocês dois eram responsáveis pelas decisões do dia a dia que envolviam o seu filho. Por exemplo, vocês resolviam as questões de médico, qual o médico que ele vai frequentar, o dentista. Vocês também decidiram juntos a escolinha que ele precisava estudar. Vocês definiram as atividades que o seu filho iria participar. Então, tudo aquilo que é relacionado a uma decisão acerca do filho é responsabilidade. E quando vocês se divorciaram, terminaram o relacionamento e o filho já não poderia morar mais com os dois, geralmente vai morar com a mãe, um de vocês passa a ter que tomar essas responsabilidades ou continuam sendo os dois, mesmo que o filho more com um de vocês. Então, guarda significa quem tem a responsabilidade de decidir acerca dos assuntos do filho. Quem é que está cuidando? Quem é que é o responsável? Pode ser vocês dois, ainda, mesmo que estejam vivendo separados, mesmo que vocês não sejam mais um casal. É preciso definir a guarda. Eu vou explicar para você as duas modalidades de guarda que são praticadas na legislação brasileira. Nós temos a guarda chamada de compartilhada e também a guarda unilateral. Para a lei, o preferível é a guarda chamada de compartilhada. Como é que ela funciona? Na guarda compartilhada, as decisões acerca do filho, elas precisam ser tomadas, decididas por você, mãe, e pelo pai do seu filho. Isso significa que o filho morando com você, para decidir algum assunto relacionado à vida do filho, você precisa consultar o pai, falar com ele sobre o assunto e ouvir a posição dele e assim chegarem num acordo sobre aquele ponto a ser decidido. Pode ser escola, alguma atividade, um passeio que ele vai precisar fazer com a classe, a casa dos amiguinhos que ele vai frequentar. Essas questões que envolvem decisões devem ser feitas pelos dois. Ela funciona muito bem quando você e o pai do seu filho conseguem conversar. Tem ex-casais que, por tantas situações difíceis que passaram, não se suportam, não conseguem dialogar. Eles brigam sempre que vão conversar. Então, é importante, caso seja o desejo de terem a guarda compartilhada, pensar em como vocês se dão para com um ao outro, né? Como vocês tratam um ao outro. Vocês estão dispostos a sempre dialogarem em razão do filho? Se for esse o desejo de vocês, a guarda compartilhada vai funcionar muito bem. Na guarda compartilhada não quer dizer que o filho vai morar com os dois. Guarda envolve responsabilidade e tomada de decisão. Onde o filho vai morar é a definição da residência, é outro assunto. Então agora eu vou explicar sobre a guarda unilateral. Na unilateral, como o nome diz, apenas aquele que mora com o filho, é o responsável por decidir todos os assuntos sobre o filho. Logo, se for você, mãe, você não vai precisar de consultar o pai do seu filho para nada. Você resolve todos os assuntos, toma as decisões e no limite ele é apenas informado, ele é avisado, mas você não precisa da concordância do pai do seu filho para tomar as decisões. Só que essa modalidade de guarda, ela não é a preferida pela justiça. Isso significa o quê? Que essa modalidade ela só vai ser aplicada se você e o pai do seu filho, por exemplo, discordarem de quem vai ter a guarda, ou seja, vocês dois não querem ter a compartilhada, e se você conseguir mostrar que o pai do seu filho não é apto, que ele não tem condições de participar da vida do filho, das decisões, que não é uma boa pessoa, se não for uma situação em que o seu filho vai ter risco estando com ele, dificilmente o juiz vai autorizar uma guarda unilateral, porque a guarda compartilhada é a preferível pela justiça, porque
O filho, percebendo que os dois participam da vida dele, acaba sendo beneficiado. A prioridade, quando se elege a guarda compartilhada, não é satisfazer o que é melhor no ponto de vista de você, mãe, e também do pai do seu filho, mas sim daquilo que é melhor para o filho. Então, mãe, é importante considerar esses aspectos sobre a guarda compartilhada. E tem uma pergunta que é feita e, às vezes, o pai do seu filho pode falar para você: ah, já que a guarda vai ser compartilhada, eu não vou precisar pagar a pensão. Mãe, nada disso. Guarda não tem que ver com pensão, né? Se o filho mora com você, o pai do seu filho vai precisar pagar pensão, sim. Então, é fundamental definir a guarda do seu filho, porque quando existe a definição da guarda, é possível saber quem tem tal e tal responsabilidade. Ela é de quem? Quem tem que tomar a frente dos assuntos? Quando isso está no papel, fica tudo mais fácil. Não resolver o assunto da guarda, mãe, pode trazer dor de cabeça, complicações, porque em uma situação de descumprimento daquilo que você e o pai de seu filho combinou, não vai ter algo no documento que demonstra que cabe a você aquele assunto. Ou cabe ao pai do seu filho, ou aos dois, e isso vai gerar estresse, vai gerar raiva, situações que podem ser evitadas. Então, sobre a guarda, é muito importante vocês pensarem em como vocês se dão para assim avaliar se preferem a compartilhada ou a unilateral. E tem mais uma informação importante aqui. Ah, e se nós não vamos morar mais na mesma cidade? Mesmo assim é possível ter a guarda compartilhada? Claro! Ora, isso não é um impedimento. Hoje, com a tecnologia, com a internet, os celulares, as decisões que precisam ser tomadas pelos dois, se for o caso da guarda compartilhada, pode ser via chamada telefônica, vídeo, pode ser WhatsApp, troca de mensagens, não importa o meio, importa a participação dos dois. Então, mãe, pense sobre a guarda do seu filho, como é o relacionamento seu com o pai dele e como você pretende que seja esse relacionamento. Se você está disposta a manter esse diálogo, entendendo que ele é importante para o bem-estar do seu filho, então a guarda compartilhada pode ser uma excelente opção. E lembre, guarda não tem nada a ver com onde o seu filho vai morar. A definição da guarda não implica, não significa o filho vai ter que morar com o pai. O filho geralmente, quase sempre, mora com você, mãe. Então, tome a melhor decisão acerca da guarda do seu filho. Mãe bem informada é mãe segura.